Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, voz do além, Kilson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você tá numa elegância com essa camisa da Heron. Heron veste o homem atual. Tá bonito, cara. Maravilha, hein? Tá diferente. Todo. É um homem de internet hoje, né? Homem atual. Né? É, onde é que encontra a Heron? Me conta aí. Nas lojas Noroeste e também, claro, uma loja lindíssima no Teresina Shopping. Teresina Shopping. E lembrando no que Maranhão Noroeste, no Maranhão você Piauí, encontra, Maranhão. é verdade. Bom, você tá começando agora a assistir o IELCast, vamos fazer o seguinte, já dá aquele like, ativa o sininho, é muito importante pro YouTube entender que você quer receber esse conteúdo. Nós estamos no ar todas terças, quintas e sábados no YouTube, sempre ao meio-dia, e em rede aberta na televisão em 8 estados, através da Rede Meio Norte, sempre aos sábados, às 22h30. Popularmente conhecido 10h30, 10h30 da noite, no sábado. Conteúdo maravilhoso, diversificado para você sempre estar bem informado sobre tudo, né, Claro, Kilson Jones? Sobre todos os assuntos. É isso. Olha, e eu quero agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam. O meu dia, um sonho é ter a 3 Sushi aqui, mas esse dia vai acontecer. Vai chegar. Então quero agradecer aqui, primeiro, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, que está com a gente. Maravilha. Né? Alô, Átila Filho. Átila Filho, desde o início. Agradecer a melhor internet do Brasil, o Félix e a Hora Telecom. Nós temos um link dedicado aqui que nos ajuda muito, então esse é o Félix. E aí, Félix, beleza? Tudo bem. Esse Félix sai de filho pra lá. Tudo tranquilo, Félix? Tudo tranquilo. Qual é a melhor internet do Brasil, cara? Hora. É Hora Telecom. Valeu, Félix. Essa é a Hora Telecom. Agradecer também a Favorita, né, que tá sempre com a gente. Agradecer ao Grupo Texas, que é o Texas, o Texano, o Coyote. Você gosta de uma comida típica? Iguarias, é uma panelada. É, uma panelada, um carneirinho ao molho. É muito bom. É muito bom. Agradecer, já falei, Denis, tá em Nárnia, já falei, Denis. Vamos agradecer o melhor cuscuz do Brasil. Em breve, o melhor café do Brasil vai ser qual? Jupi. Jupi na sua mesa, Jupi na sua vida. A Medifarma que tá com a gente sempre. Alô, seu Luiz. Alô, seu Luiz. Vamos trazer ele aqui, né? Vamos trazê-lo aqui. E claro, se você quer ter sucesso no seu negócio, se você é advogado, se você é gamer. Se temos você a cadeira black, né? Se você é pastor, precisa ter uma cadeira como essa, né? Onde você bate papo, conversa na conversa, enfim. Tá bom? Formato, que é a maior empresa hoje aqui no meio norte do Brasil, de Corporation Officer, né? Tá cortando ali, tá mostrando direitinho, tá legal? Kilson Jones. Opa! Voz do Além. Hoje a gente tem o prazer de receber uma história de mais de 20 anos dedicada à ação social, a resgatar famílias, a cuidar de gente, a evangelização, que é muito importante. História de vida. E hoje a gente tem o prazer de receber, nascido em 8 de janeiro de 1972, nascido em União, ele. Eu falar primeiro o nome e depois eu falo o nome completo, né? Que é o Pastor Misael. Uma salva de palmas! Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Um homem de Deus. Para cuidar de gente através de Deus, né? O senhor usa óculos, pastor? Uso, sim. Já usa óculos? Sim. Isso aqui é um presente da A Ótica mais moderna do Brasil. A pastora também usa? Sim. Usa. Então aqui você tem um desconto de 50%. Pode escolher o óculos que for. Tem óculos da Fendi, da Prada. Da Prada. Você escolhe o óculos. Alô, Rubinho! E a 3 Sushi paga o restante. Então tá tudo em casa, tá tudo resolvido. Tá bom? Você escolhe na ótica, em qualquer uma. Tem no Shopping Rio Puti, tem em outras empresas. O senhor gosta de churrasco? Sim. Pois quando o senhor quiser um churrasquinho, você vai ligar lá pro iBeer. Manda deixar em casa, né, Kilson Jones? Qualquer lugar. Eu não vou falar que tem outras coisas pro pastor. Mas se eu quiser um tônico, com água com gás. Aí sim, né? O que mais? Um energético, tá em casa. Cajuína. Tá morando, pedindo a cajuína. A cajuína é boa. É verdade. Então vai no iBeer, que é patrocinador nosso aqui também. O nosso muito obrigado ao iBeer, a Genaína, a toda a equipe, ao Daniel, maravilhoso. Bom, quem é Misael Marques Castro? Eu? Como é que Deus sempre está presente na nossa vida, né? Mas quando é que ele se revela? Como é que foi a infância? Minha infância foi muito, eu posso dizer assim, sofrida, né? Uma infância sofrida, de passar muita fome mesmo.
Na verdade, eu nasci no interior, que ainda hoje não é cidade, ainda é um povoado. Depois de União, né? Ah, não foi em União Cidade? Eu nasci em União, mas morava no Novo Nilo. E lá no Novo Nilo ainda é um povoado. Então, para você ter uma ideia, lá não tinha água encanada, lá não tinha energia. Nós íamos pegar água na lata, aquela lata antigamente de querosene, né? Tirava aquele querosene, aquela lata quadrada. Lata de tinta, de querosene. E colocava, às vezes, na cabeça. Minha mãe colocava na cabeça, quando não, colocava aqueles... Eu era criança, e aí era feito aquele, tipo um cambo, né? Colocava uma latinha, um baldinho daquele de 3,5, de um lado e de outro, que meu pai fazia, e nós íamos pegar água no Rio Parnaíba. E como é que era esse seio familiar ali? Muito bom, porque é o jeito, como se pode falar, que tem que aceitar, né? Eram quantos irmãos, pastor? Nós éramos, na época, 7 irmãos. Nossa Senhora. 7 irmãos, meu pai sustentava todos, né? E aí... Era agricultor? Não, pedreiro. Pedreiro. Isso. Ele trabalhou na agricultura, mas aí não deu certo e muita seca. Aí terminou adquirindo essa profissão. E sua mãe dona de casa? Sim, sim. Cuidando dos 7? Cuidando dos 7. Você é o mais novo, mais velho? Mais novo de todos. Caramba. É o caçula chamado, né? Caçula é para ser mais mimado, né? E fui mais mimado pelo meu pai, na verdade. Meu pai tinha esse apreço maior comigo, né? Naquela época não tinha, principalmente onde o senhor nasceu, não tinha acesso, muito difícil à televisão, acesso muito ou quase nada. Pronto. Internet nem se falar. Então era a família muito em família, né? Muito em família. Agora, para assistir televisão, nós caminhávamos cerca de 10 quilômetros. Porque tinha uma senhora, tinha um coração bom, e lá ela abria a porta da sala e colocava aquela TV preto e branco de 14 polegadas, e aí juntava aquele monte de menino para assistir ali o Incrível Hulk, o antigo Incrível Hulk, o Homem-Aranha. TV de tubão. Sim, de tubão. Ainda tinha lanche. Não, ela não oferecia. Se tivesse também, era a Disneylândia, né? Naquela época. Totalmente, né? E aí quando... E Novo Nilo que fica entre União e Miguel Alves. Né? Exatamente. Fica a quantos km ainda? Para quem está assistindo a gente no Brasil inteiro, são duas cidades aqui. Praticamente 70. Uns 70 km. Estourando 70. Da capital do estado, né? Isso. E qual é as memórias da infância que o senhor tem, assim? Pronto. Memórias difíceis, né? Assim, que nós passamos momentos difíceis, mas hoje eu lembro como um aprendizado. Na verdade, eu não sei se muita gente, eu creio que muita gente mais antigo, né? Quer dizer, de 72 para lá, conhece. Era algo que era feito de palha de coco, chamado cofo. E meu pai fez um cofo para mim. Aquele cofo feito da palha de coco, que é tipo um saco. E aí, ele pegou uma lata, arrancou o fundo e me mandou pescar. E eu ia pescar numa lagoa. E hoje ainda é conhecida, né? Como Laguinho. O rio Parnaíba transbordava. E aí, quando a maré baixava, ou as águas baixavam, e aí ele ficava mais raso. E nós lá, eu levantava 5 horas da manhã, ia pegar a traíra. Cedinho. Cedo. Quantos anos? Eu tinha na média de 7 anos. Sozinho? Sozinho, calmo. E lá, eu não sei se você conhece traíra. Sim. Você conhece? Pois lá, aí tinha as pegadas das pessoas. Aí, conforme o tamanho do pé, se era criança, era uma traíra pequena. Se era médio, era uma traíra média. E aquele que calça 44, era... Traíra zona maior. Era. Você pescava, voltava ali, e essa foi a infância? Essa foi parte da infância. Brincava, lógico, né? É brincadeira do interior mesmo. Era caçar passarinho, como a gente fala. Na baladeira? Baladeira. E, pastor, como é que Deus já era presente ali naquele momento, mesmo inconscientemente, o senhor já tinha essa conversa? Como é que era essa instrução religiosa dentro do seu lar? Pronto. A minha mãe, o pouco que ela sabia das coisas de Deus, ela falava da linguagem do interior. Ela e meu pai. Agora, inclusive, o meu pai, quando eu nasci, vim saber depois que eu tomei um entendimento, meu pai colocou meu nome Misael, que na Bíblia tem um exemplo de uns homens de Deus, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego,
e Mesá, que significa Misael. E aí ele escolheu meu nome, tirando ali da Bíblia. Ele já declarando aquilo que eu ia ser um homem de Deus. Então, depois que eu tomei entendimento, eu comecei a ver que realmente Deus tinha algo comigo. Ele era carinhoso? Muito, muito carinhoso comigo. Meu pai, até para eu dormir, ele pegava meu pé e ficava fazendo Alisando. massagem nos meus pés. Eu tô perguntando porque antigamente, né, pastor, os pais eram mais rudes, era o que eles recebiam, né? Sim, Você sim. não consegue entregar nada do que aquilo que você não receba, né? Se você recebe amor, você entrega geralmente amor. Quando era antigamente, os pais mal falavam eu te amo, né? Era verdade. Né? Tinha muito disso, né? Na verdade, eu ouvi um te amo do meu pai quando eu já era adulto. Mas ele tinha forma de carinho, né? Ele me pegava, botava no colo, ele dançava comigo. Tinha outras formas. Era o eu te tinha amo outras corporal. E aquela coisa, ele brincava e aquela coisa, e era bom, né? E pastor, qual era o sonho? Era ser pastor mesmo ou não? Não, não. E o que era? Na verdade, o meu maior sonho, quando eu morava no interior, era de ter uma televisão Era o maior sonho. e ter uma geladeira para beber água gelada. De 14 polegadas ou de 70? Qualquer tamanho. Tinha que assistir. Eu era o maior sonho, era ter uma TV, né? Uma televisão, chamava basicamente televisão, né? E uma geladeira, independente do tamanho ou marca, para beber água gelada e, na verdade, assistir. Isso era a maior riqueza. Na época, quando eu era criança. Vocês estudavam? Sim, nós estudávamos. E lá, muito, muito precário, aquela coisa toda. A aula, o aluno ia se quisesse, né? E eu me lembro, ainda na infância, que eu fui expulso do colégio. Por quê? Fui expulso do colégio, com 7 anos. Porque... Você era arteiro? Não, não. Arteiro a galera nem sabe o que é hoje em dia, né? Turma de antigamente é que... Mas é assim. Tinha Arteiro é danado, né? Danado. Tinha um colega meu, colega não, um menino que estudava no colégio e lá, esse menino simplesmente ele batia em todo mundo. Aí eu sempre fui aquele baixinho invocado. Se ele vier, ele não vai me bater. E aí, contando que os outros colegas foram falar pra ele. Disse, olha, tem um ali que se tu bater nele, tu vai apanhar. Aí foi o jeito eu encarar. Aí eu depois, pra retirar a palavra. Aí se foi verdade que tu vai me bater, eu disse, rapaz... Foi, aí fala daquela forma. E aí nós pegamos lá e nós rolando, tinha aqueles carrapichos, e nós caímos de cima de uma calçada, enrolando no chão, rasgamos as camisas um do outro, e foi mordida, e foi tanta MMA, coisa. né? Quase na época. O resultado foi uma expulsão. O resultado foi expulsão. E para explicar em casa? Aí, em casa, a sola já estava garantida. Era, né? O cipó de tamarindo ou de goiaba... Era o certo. Era o certo. Quando cometia Isso. essas danadices, como a gente falava. Exatamente. E aí o senhor foi evoluindo, foi crescendo, como é que foi a adolescência ali? Pronto, aí nós fomos crescendo e graças a Deus, não pelo local, né? Assim, mas eu creio que o plano de Deus já começou a acontecer na minha vida, que com 10 anos de idade, o meu pai começou a trabalhar em Teresina, e aí ele conseguiu numa favela um terreno de uma invasão, lá no Disseu Arco Verde. E nesse terreno ele começou a construir uma casinha de taipa, e aí quando construiu, trouxe toda a família. 7 irmãos, Sim, pai e mãe numa casinha de taipa. sim. Aí só tinham 6 porque uma tinha sido casada, né? Só tinha 2 quartos. Aí era todo mundo dentro do quarto. Caramba. E os meus pais no outro quarto. Era 4 cômodos. Foram quantos? Lembra quanto tempo isso, pastor? Isso demorou uns 10 anos. Ainda de taipa? Exatamente, de taipa. E aí foi a época que a antiga Coab, ela construiu, né? O governo do estado da época construiu e aí entregou as casinhas bem simples. Você chegou na primeira casa. Primeira casa de tijolos, né? Que foi feito, meu Felicidade Deus. absoluta. E ali o amor imperava. Era. Sempre fomos assim unidos. Briga entre irmãos, isso aí é natural, né? Mas sempre... As discussões, né? Discussões. E o primeiro contato com o evangelho? Pronto. O meu contato, o primeiro com o evangelho, eu tinha
12 anos de idade, que eu fui convidado para ir a uma igreja. E lá nessa igreja eu comecei a gostar. E eu ia 2 vezes na semana. Aí, contanto que aquele meu colega que me levava à igreja, ele teve que ir embora para outra cidade. E eu terminei ficando só e olhando hoje para isso e vendo a importância de um acompanhamento, né, de alguém, né, que hoje nós temos dentro de nossa igreja. E aí ele se afastou e eu terminei, na verdade, deixando de ir. E aí passou o tempo e com 14 anos de idade... Desculpa, eu não perguntei. Seus pais eram católicos? Meus pais eram católicos na época. Na época. Sim. E aí, em seguida, eles se converteram ao evangelho. Pois é. E aí, eles começaram a falar, né, de Deus, aquela coisa toda. Isso depois de adulto, né? Já depois depois de adulto. Eu, adulto, né, depois de 18 anos. E aí, terminei caindo na gandaia, na verdade, né? Foi nada. Foi, 15 anos. 15 anos Abandonou pra a frente. igreja? Abandonei a igreja. Não, eu não era evangélico, eu só visitava. Só visitava. Isso. E aí terminei abandonando as amizades, né? E aí deu no que deu e passei muito... Gandaia de namorador de 15 anos? Balão curte-som, aquela... Muito namorador. Era muito namorador? Muito. Isso antes da pastora, né? Lógico, óbvio, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um filho, eu tinha 16 anos. Hã? Eu tinha 16 anos, já era pai. E com 17, tinha um segundo. Sério, pastor? Sim, e com Não, vai me dizer teve mais um. aquele que está sentado ali. É o terceiro. Com quantos anos você... Aquele já tinha cerca de 22 Você não tem filho anos. ainda não, né? Brincadeira, pastor. Isso foi te trazer uma responsabilidade muito forte naquele momento ou ainda você não entendia o que era? Não, eu não entendia. Simplesmente, a minha cabeça era uma cabeça de jovem e, de repente, a mãe daquele menino me procurou e disse, eu estou grávida. Eu disse, vou perguntar para meu pai se ele quiser criar. E eu fui perguntar, pai, eu tenho uma mulher aí que está grávida. Ele disse, pois tu vai pegar uma pizza. Eu não quero nem saber. E aí, passando, é uma história muito... Pode ficar à vontade. Eu vejo uma história linda de certo tempo para cá. E aí depois de 15 anos, esse menino me procura. Vocês não ficaram com a criança? Não, nós não ficamos. Aí 15 anos depois ele me procura. Quando ele me procura, eu já era pastor. Aí não teve para onde correr. Eu fui e abracei. Hoje está comigo na igreja, muito feliz, casado, sabe? Quantos anos ele tem? Hoje 33. Nossa. Sem trauma? Sem trauma. No começo ainda tinha um pouco. É por isso que eu perguntei. Mas aí hoje, na igreja, isso vai ajudando, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Aí você teve o segundo? Teve o segundo, que hoje é uma mulher, que está casada também. Aí teve o terceiro e parou de gandaia. Terceiro, aí eu parei de gandaia, foi quando eu conheci a pastora. A senhora faz salvação junto com Deus, pastora. Com quantos anos? Eu conheci a pastora, eu ia fazer, na verdade, 24 anos. E ainda não estava no evangelho? Não, já tinha... não, ainda não estava. Nessa época trabalhava com o quê? Fazia o quê? Nessa época eu era vendedor. Eu trabalhei em vários comércios, no Armazém Paraíba. O último era no Varejão, era vendendo tecido. E lá ela se apaixonou por mim. Não foi você, Foi ela. Que bom. Aí. E aí nós começamos a nos conhecer. E aí chegou um momento em que nós... eu creio que depois nós vamos entrar um pouquinho nesse... Eu imagino a apresentação. Tudo bem? Eu tenho 3 filhos já, com 24 anos. Só que no começo... Você não tinha nenhum? É assim, quem é sem vergonha, vamos dizer assim, ele nunca vai falar que tem, né? Não vai se apresentar. Aí depois... sou solteiro, não tenho nenhum filho. Absolutamente, né? Absolutamente. Então, depois que tá dentro, aí você vai e começa a ir falando devagarinho. Olha, eu quero te contar uma coisa. Aí, não sei se você vai gostar. Quero que você conheça uma pessoa. Que você conheça uma pessoa, aí vai. Amadurecendo a ideia, né? Aí ela diz assim, mas não vai dizer que você tem filho. 3. Eu tenho 2 e tem mais um.
e pretendo ter mais 2 com você. Foi, mas são todos de mulheres diferentes no início? Como? O seu primeiro filho foi foi com uma mulher e os outros dois Foi. com a mesma mulher ou não? Foi assim. O primeiro foi no colégio, a malinação do colégio, 16 anos. E aí eu saí do colégio, mudei de colégio. E quando eu chego no colégio, eu encontro a mãe dos outros 2. Deu para entender? Aham. E lá aconteceu de... Então são 2 mulheres, São né? 2 mulheres. É, esse questionamento. Aí com a pastora, mais 2 filhos. Quer ter mais não, pastor? Não. Pra pastora, óbvio, né? Não. E aí, qual foi a importância da entrada da pastora na sua vida e associando ao evangelho naquele momento? Porque você vinha de uma série de dificuldades, estava enfrentando, já estava trabalhando, mas acredito que você tinha um sonho de ser alguma coisa profissionalmente. Sim. Na época, como eu falei, eu estava trabalhando, né? Trabalhando no comércio, no varejão e tudo. E foi quando eu a conheci e nós começamos a conversar e aconteceu de nós ficarmos juntos. E aí, a nossa vida hoje, quando se fala em casado ou em casais, nós somos o maior exemplo. O maior exemplo que eu digo porque nós vivíamos uma vida, esse tradicional ditado, vida de cão. Era briga O tempo inteiro. o tempo inteiro e até espancamento. Nós chegamos a esse ponto muito forte e nós chegamos à conclusão de, olha, eu te amo, mas não dá mais certo. Mas era temperamento, era ciúmes? Misturado tudo. Ciúmes. Eu era doente De ciúmes. de ciúmes. Ela, eu sempre digo, ela tá me ouvindo, né? Ela tá olhando. Tá olhando. Ela era essa pessoa teimosa. E batia na tecla e aí terminava aquele ponto desagradável. Mas quanto tempo vocês perceberam essas dificuldades de relacionamento assim? Desde o dia que nós casamos, nós tivemos dificuldade. Mas até casar tava tudo lindo. Nós casamos e passamos ainda alguns anos. Foi quando um dia chegou uma senhora vizinha, que era evangélica, né? Que é ainda, e disse, olha, eu quero convidar vocês para conhecer minha igreja. E eu sempre tinha um coração aberto, desde 12 anos que eu sempre visitava, né? E eu disse, vamos sim. Eu disse, se arruma aí, mulher. E era meio duro, sabe? Se arruma e vamos para a igreja. Era mulher, bora mulher. É, mulher. E aí nós nos arrumamos e lá fomos para uma igreja chamada Assembleia de Deus. Foi bom em parte, mas outra, eu digo, não deu. Deu química. Não, é a química, pronto. Aí nós ficamos. No outro final de semana, chegou outra briga. A mãe dessa senhora foi lá. Aí bateu palmas e disse, olha, eu quero convidar vocês para a minha igreja. Ele disse, já fui. Eu não quero ir mais. E ela disse, mas você foi para a da minha filha. Se você for para a minha é boa. E eu digo, por que isso é boa? Por que é melhor? E ela disse, você vai ver, só você indo. Ele disse, pois vamos. E aí nós fomos, foi quando nós chegamos ali. E o mais interessante é que o meu pastor, a primeira vez que eu cheguei, eu não sei se você já visitou algumas igrejas evangélicas, alguns locais, e geralmente quando se tem um pouco de vergonha de chegar, quem era o cara todo errado, e chegar no meio da igreja, num local, vamos dizer, um local santo, né? E aí, o que acontece? Até a impressão que você tem é que você vai escorregar na cadeira para ninguém te ver. Né? Aí você fica ali escorregando devagarinho. E aí, quando eu estava ali me escondendo por trás de alguém, o pastor estava lá em cima e disse, você que está lá atrás, pode ter 1000 pessoas. É o pastor que fala e parece que ele está falando com a gente. Sim. Não é? Aí parece que ali é aquela impressão, tipo, tem 1000 pessoas naquele local. Aí diz, ei, você. Aí você sente. Que é com você. É com você. E eu digo, ele está falando comigo. Aí eu desci mais na cadeira. Aí ele disse, você mesmo, que está do lado dessa lourinha. Na verdade, ela era dessa branquinha lá. Ele falou, não lembro como foi que ele falou, do lado dessa mulher, dos cabelos longos e tal. Eu digo, é com nós. Com você, a pastora.
É como diz o caboclo, né? É com nós. E aí ele disse, fique de pé. E eu levantei meio tremendo. De que esse cara quer comigo? Ele disse, Deus está mandando dizer para vocês, para eu amar vocês. E que ele vai usar vocês nessa obra. Eu não entendia de nada. Beleza. O povo aplaudiu lá e nós ficamos. E nós gostamos. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. Até que chegou um dia que nós fomos tocados. Né? A palavra foi muito forte, onde nós reconhecemos que é o Espírito Santo, né? Tocou no meu coração. As brigas já começaram a diminuir? Ainda tinha, mas era bem menos. Tinha mulher no meio na época? Não, Ainda não. Não. Sempre foi o ímpeto seu de ciúmes? Era. Né? Eu nunca traí a pastora, não. Eu nunca. Inclusive, estamos caminhando para 25 anos de casado. Que bênção. Né? E eu tenho posso dizer com todo orgulho santo, né, que nunca a traí. E aí foi nessa época, nessa igreja, que eu terminei aceitando, como falamos, né? Aceitando, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E o próximo passo? Vocês passaram quanto tempo? Qual era o nome da igreja? Filadélfia, a Batista Filadélfia. E aí vocês passaram quanto tempo lá? Pronto. Lá nós passamos cerca de uns 3 anos, creio que uns 3 anos por aí. Aí aconteceu um negócio que a gente chamava, né, um tal do encontro, que hoje chamamos encontro com Deus. Digo tal de encontro porque nós não conhecíamos, né? Esse é um tal do encontro que tem por aí. E aí o pastor, nesse primeiro encontro que aconteceu no Piauí, que é uma retirada para um sítio, e que nós passamos ali 3 dias. Na verdade, o nosso foi mais. Nós fomos na quinta-feira e retornamos só no domingo. E eu nunca tinha passado uma noite longe da minha esposa, mesmo brigando. Nós brigávamos, mas na hora que saía na rua era pego na mão. Ainda se cheirava. Era um ponto positivo. E aí chegamos lá e tiveram que dividir as pessoas, homens para um lado, homens para um sítio e mulher para o outro. E aí foi nesse encontro de 3 dias, de 4 na verdade o nosso, hoje são 3, que na verdade eu senti ali Deus falar comigo com muita clareza que ele estava me chamando para ser pastor. E eu aceitei, eu chorava, eu não aguentava, eu rolava no chão, sabe? E eu com muita convicção. E aí na hora chamaram para testemunhar alguma coisa, e eu peguei o microfone e disse, só quero dizer que Deus, e choro, aquele choro muito forte, Deus me chamou para ser pastor. Eu nunca pedi, nunca sonhei, nunca tive inveja, nem de pastor, nem de ninguém. Mas tem muito isso na igreja? Eu creio que, porque a igreja, na verdade, é uma casa de recuperação. Eu costumo dizer que a igreja é uma clínica. Só vai pessoas que têm problema. Só vai doente. Doente de várias formas. Algum mais grave, outros menos. Então, chegam pessoas de todas as formas. E na igreja é que eles vão sendo tratados mediante a palavra. Né? Então, quando a gente fala na inveja, é nessa chegada, né, de entender mais sobre isso, sobre essa palavra. E como é que surge a Igreja Batista Nova Filadélfia? Pronto. Então, foi nesse encontro lá que Deus me faz o chamado. E não demorou muito tempo, eu creio que estourando 6 meses, meu pastor me pergunta, eu tenho uma casa de uma família que precisa de chamamos de célula, reunião de pequeno grupo, que Deus me mandou você ir para lá. Você aceita? Você tem coragem? Eu digo coragem que não falta. E eu aceito também. E aí nós fomos enviados para lá, para essa reunião, e ali nasceu a Nova Filadélfia. E foi essa igreja, né? Quantas pessoas na época? Na época, pronto. Sabe quantas pessoas? Na inauguração, foi algo assim muito, muito, muito forte que eu costumo falar. Na inauguração tinha 30 pessoas. Era um espaço de 4 metros por 7. 4 por 7 e um banheirinho. Que a gente tem essas imagens aí, tem da primeira, de 4 por 7. Ali foi o início. Foi o início. Com dificuldade financeira, com tudo. Com tudo. Mas, na verdade, nós fomos investindo tudo. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava. Vocês continuavam trabalhando? Continuando trabalhando e tudo. E aí,
tinha 30 pessoas no início, e aí eu me empolguei, disse, eu tenho que ser pastor mesmo, porque já tem muita gente. 30 pessoas. 30 pessoas só num dia, só num culto. E aí passou o tempo e nós fomos... isso foi no sábado. Quando foi no domingo, eu chego e digo, meu amor, vamos rápido, vamos chegar cedo, porque o culto vai bombar hoje, porque muita gente disse que vai voltar. Aí eu marquei para começar às 19h30. Deu 19h30, deu 18, deu 20, deu 20h30 e eu comecei a pregar. Só tinha eu, a pastora e o Micael, esse que está sentado, né? Que é o filho número 3. Só nós 3. E eu preguei como se estivesse pregando para os 30. E é ali que nós chamamos de fé e profetizando, né? Ele disse, eu estou pregando para vocês aqui, essa igreja está lotada. E as pessoas passavam na rua e faziam assim, ó. Tá doido. Esse pastorzinho tão novinho ficou maluco antes de começar. E aí nós continuamos. Aí já foi depois? Foi Ou foi no depois. primeiro dia? Não foi. Mas era esse local? Não, era o outro local. Esse aqui já foi um local que nós compramos, né? Esse local aqui já tínhamos 3 reuniões. Logo depois. Certo. E aí, sim. Não, pode continuar. 3, nesse dia tinham 3. Aí começaram a chegar as pessoas. Aí não chegava ninguém. Passou 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses, e não entrava ninguém. Onde um dia minha esposa começou a chorar, e o nosso pastor passou por lá, e ela disse assim, eu quero voltar para a minha igreja. Aí eu fiquei na minha, e ele disse, não, Deus tem um chamado para vocês aqui. E ele foi embora. Contando que o tempo foi passando, e aí eu comecei a orar e falar com Deus. Eu digo, Senhor, faça alguma coisa, porque o Senhor me chamou para ser pastor. E se o Senhor me chamou, o Senhor se garante. Aí eu dei aquele estalo e ouvi Deus falando, se não vem adulto, traz as crianças. E eu pegava meu carro e saía no meio da rua. Disse, vem cá, tu mora onde? Aqui, falar com tua mãe. Eu posso levar ele para a igreja, eu sou pastor. E aí pegava 1, pegava 2 e lotava o carro de criança. Chegava lá, a pastora já estava lá com refrigerante, petisco e biscoito. Aí a casa foi aqui. Essa foi a primeira. A primeira. Aqui esse espaçozinho aqui comportava 30 cadeiras. E aí nós passamos aí 1 ano nesse local. Aí depois de quantos meses já começou a chegar a mãe Aí daquela depois de criança? 3 meses. Aí Ficava em qual bairro essa aqui? Planalto Uruguai. Planalto Uruguai. Isso. É aqui perto, né? É, pertinho. Aí, com 3 meses, os pais daquelas crianças ficaram curiosos, porque ele levava um estudozinho da Bíblia, ele chegava respeitando mais os pais, ele chegava conversando, dizendo que Jesus é bom, e aquela coisa toda, algumas coisinhas que nós estávamos Ainda tem ensinando. salgadinho lá, ó. Ainda tem salgadinho. E aí os pais ficaram curiosos. Hoje tem pessoas do início que estão conosco, porque foram através das crianças. E as crianças hoje estão casadas. Estão casados, já têm filhos, que já estão congregando também. Que coisa boa. Aí, pastor, daí para esse próximo passo, que você vai ter que sair do seu emprego. A pastora talvez tenha que sair do emprego dela para se dedicar, porque a causa vai crescendo. Como é que foi esse processo? Pronto. Então, a partir daí, nós mudamos, né? Passamos 1 ano nesse local pequeno. E aí, depois de 2 anos, a igreja começou a crescer. Cresceu de uma forma que comportava 200 pessoas. E aí nós começamos a fazer 3 reuniões, porque não comportava. Isso todo dia? E aos domingos. Aos domingos. Aos domingos. Aí meio de semana tinha uma reunião, ou seja, um culto quarta e na sexta. E nos domingos, todo mundo em casa, né? E aí era necessário reunir 3 vezes. Chegou ao ponto em que nós não ficava muito cansativo. E aí eu terminei vendo a quadra de esporte, que ficava cercada de bares, aberto. Eu digo, vai ser o jeito. E aí nós pegamos, irmãos, e pegava 600 cadeiras e levava nas costas, levava som, levava palco de madeira,
montava, desmontava novamente para poder Isso em fazer. meio àquela parte mundana ali, de bares, Sim, sim. de paredão de som. E ali era Acho que terrível. tem imagens disso aí, Denis. Era terrível, porque ali eles soltavam foguetes para atrapalhar. Pra não acontecer. Aí. Sim, era exatamente aqui. Aí nós começamos a fazer nessa quadra, e aí eles soltavam foguete, botavam som, paredão, aquela coisa toda, né? Vão embora, fica aqui não. Esse era o recado. Ele chamava ladrão, aquela Nome coisa. feio. Nome feio. Sabe, aquela coisa, foi Você terrível. vê que tem muita criança, né? Sim, sim. Isso em Hoje que você ano, vê, pastor? essas crianças, a maioria estão casados hoje. Isso é em que ano, pastor? Isso aqui foi em 2017. 2017 estava dessa forma. Aí contando que daí, aí nós compramos um terreno, na verdade de um senhor que não é bom, né, citar. E contando, passamos algumas perseguições, e tivemos que cancelar, que era um espaço maior. E eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Comprou e deu errado? Foi, aí deu errado, aí ele decidiu cancelar, que não queria mais, aí nós desfizemos o negócio e continuamos. E vamos continuar aqui no nossa quadra. Até que um dia nós conseguimos um terreno maior, né? Hoje, onde nós estamos hoje, um espaço bem maior, que estamos construindo, né? Que inclusive estamos nessa guerra, né? Um espaço para 2.100 pessoas sentadas. Um local com estacionamento, um local embaixo vai ser o estacionamento e em cima vai ser a nave, chama uma nave de adoração, né? E aí vocês conseguiram esse terreno, né? Foi através de doação, correto? Sim, sim. E aí você começou a sonhar alto mais ainda. Disse, não, aqui dá para Sim. fazer um negócio muito maior. Com certeza. Comecei a sonhar e muitas pessoas começaram a chamar de louco. Que nem lá atrás. Sim, você tá louco. Olha só. Aqui nós temos 85 pilares. Nossa. 85 pilares com 1,5 m de largura cada um deles. Então são 85 pilares. Aqui era um morro, né? Era um monte. E aí foi obrigado nós cortarmos, né? Fazer esse corte para fazer a laje acima do nível da rua e para ficar estacionamento embaixo e em cima funcionar. Pastor, não é barato uma obra dessa, né? Não. Aí, como é que vocês se programaram assim para fazer isso? Pronto. Mas como nós falamos, né? A Bíblia fala de um cara, um teólogo chamado Gamaliel, que era professor e tudo, aquela coisa toda da Bíblia. E ele diz assim: se Deus estiver no negócio, só resumindo, ela vai para frente, a obra. Se Deus não estiver, ela se desfaz. É verdade, viu? É. É a pura verdade isso aí. Quando Deus está na porta, sim, tudo acontece, tudo se transforma, né, pastor? Tudo acontece. E aí aconteceu que eu olhei, eu lhe confesso que eu visitei esse mato várias vezes e quando eu saía de lá eu corria para minha casa para o banheiro, porque eu me dava um negócio dentro de mim que eu tinha que correr para o banheiro. O que eu vou fazer aqui? E eu comecei a jejuar e orar e falar com Deus. E eu digo, meu Deus, a igreja está num local humilde, como é que eu vou fazer? E aí nós começamos. Eu digo, quem quer um templo grande? E aí começaram a levantar a mão, aquela coisa toda. E aí começaram, pois vamos fazer doações. E foi rápido. Nós conseguimos 200 mil reais. Como? Doou um carro, outro doou uma moto, outra moto, outra moto, outra moto, outro carro, um relógio de ouro, um colar de ouro. E começaram a doar as coisas. E nós começamos a vender. E alguns fomos fazendo sorteio, aquela coisa toda. E aí começamos ali o dinheiro para a base, né? Para fazer o alicerce mesmo. O alicerce. E aí quando eu fui tomar a altura da coisa, eu já estava dentro. E eu disse, meu Deus, olha só. É porque tem que fazer a barricada ali, né? Tem que fazer a barricada e tudo é concreto. Aí eu digo, eu já estou dentro. Então, se eu já estou dentro, eu vou ter que mergulhar. E eu digo, como? E aí nós começamos falando de oferta, de tudo, mas Deus, como eu disse, se a obra é de Deus, Deus ele vai sempre providenciar.
E aí Deus foi providenciando pessoas que não são da igreja. Na época, me ligavam e diziam assim, pastor Misael, eu vim dizer que você está precisando de dinheiro. Eu digo, eu estou. Pois eu não sou evangélico, mas quanto é que você paga por semana lá para os operários? Eu digo, eu pago 3.800 toda sexta. Eles têm um mês garantido. Eu disse, amém. E aí foi passando, né? Aí outro chegava, oferecia, um dava 1.000, outro dava 500, outro dava R$10. E nós fomos juntando, chegamos até lá. Mas só que em 2017, eu digo, eu preciso me mudar. Eu olhei para a igreja estava exausta, estava cansada, sem dinheiro. E eu não tinha feito nada e não tinha me mudado. Já estava com 2 anos trabalhando. Nessa luta. Essa luta. E eu digo que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei orando e comecei a chorar na presença de Deus e dizendo, Senhor, o que eu faço? Eu não tenho mais coragem de pedir nem meio saco de cimento. Esse povo está exausto, Senhor. Eu não tenho mais capacidade. O que eu faço? Aí Deus disse assim, você pode dar a maior oferta. Tem aquela coisa que você fica calado? Como, Senhor? E disse, procura o que você tem. Na época eu tinha uma picape Triton nova. Ele disse, olha aí, é uma das ofertas. Eu digo, Senhor, mas isso não dá. Não é muita coisa. Vou arrecadar 80, 100 mil reais nesse carro. Aí ele disse, aquela moto. Aí disse, tá bom, Senhor. Aí, e aquela van. Aí disse, tá bom, Senhor. Eu estou entendendo. E aquela casa? Eu digo, sim, Senhor. Eu digo, ainda falta mais uma coisa. Aí eu fui, e disse assim, mas o que está faltando mais? Esse é o carro da pastora. Eu digo, meu Deus. Você vendeu a casa, os 2 carros, moto? Foi. Na verdade, eu vendi os 2 carros, uma moto Bros, eu vendi uma van Ducato e vendi uma casa. E aí nós arrecadamos um dinheiro bom para poder fazer a mudança no dia 31 de dezembro. De 2017. 2017. E é aquela coisa, sabe, quando eu olhei a igreja, aquela multidão de gente ali, tinha, digamos, 75%. O restante tinha saído. E se ele ficou maluco, ele não vai conseguir, eu vou embora. E aí começaram a sair, um saiu outro. Digo, vamos ficar. Eu disse, quem está comigo? E os que estavam ali, disseram, nós estamos com o senhor, pastor, vamos lá. E aí a coisa foi passando e nós conseguimos mudar em 2017. Mas Deus me fez uma surpresa muito grande. Lá tudo aberto, debaixo daquela laje, e preparamos som e aquela coisa linda, tudo. Eu digo, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor vai me honrar. Quando eu cheguei lá, Eldes, nós tínhamos cerca de mais de 1.100 pessoas. Nossa. E tinha comida para todo mundo. Nós fizemos um jantar. E o povo foi, todo mundo, quem saiu, quem se desviou, estava todo mundo lá. Todo mundo voltou. Meu Deus do céu. Aquela coisa boa, sabe? Aquela alegria. Então, chegamos até... Você estava morando aonde? Eu estava morando, na verdade, Deus fez outro milagre, né? Deus, Você é embaixo da laje, né? Embaixo da laje. Aí o cara pensa que o culto evangélico é aquele negócio todo mundo caladinho, sentadinho, ninguém pode falar. Aí, ó. É, isso aí. Aí que eu sou de tá vendo? Muito interessante, muito bonito, né? Aí você foi morar onde? Vendeu tudo. Pronto, eu vendi tudo. Só que na época Deus tinha feito um milagre, nós compramos um sítio, onde nós fazíamos eventos da igreja. O sítio estava meio estiorado e tudo. Eu digo, meu amor, só tem um jeito. A morar lá. A morar no sítio. Não tem mais que morar no sítio. Aí disse, amor, mãe já precisa de reforma. Eu disse, vamos morar no sítio, é o jeito. E nós vamos para o sítio. E hoje, se perguntar, você quer sair do sítio? Não quero. Pastora, você quer sair do sítio? Não quero. Os meninos já amam também o sítio, porque é uma paz, né? É uma paz muito grande. Onde Deus está, sempre é paz. Mas no Com sítio certeza. é melhor ainda, né? É melhor não está ainda. tão seguro como antigamente, né? A insegurança, infelizmente, que a gente vive hoje por conta da violência, mas enfim. E agora está nesse processo, né, pastor? Vocês fazem um trabalho realmente incrível, né? Sim. Um trabalho incrível na ressocialização, em ações importantes e pontuais para quem precisa dessa ajuda e na recuperação de casais, o que é muito importante, né? Isso. Você falava
do início, as brigas. Como é que é essa relação, por exemplo, da igreja hoje com as redes sociais? O que é aconselhar, o que é trazer Deus para perto dessa meninada hoje? Que tudo é muito fácil, porque a vida no Instagram é uma felicidade só, sim, né? sim. É tudo muito bonito, não tem briga, não tem confusão. Como é que o senhor trabalha isso? No caso dos jovens. Dos jovens. Pronto. Hoje. E os jovens casais. Pronto, jovens casais. Nós começamos com os jovens solteiros, né? Esses jovens solteiros são treinados na igreja, treinados com estudos e encontros, treinamento que nós chamamos retirada, e lá ensinamos a palavra, ensinamos como reagir, enfrentar o mundo, enfrentar o pecado, os desejos carnais, e nós conseguimos com uma boa parte deles, não conseguimos com todos. Mas nós conseguimos, e esses jovens, eles chegam, a maturidade chega 20 anos, já está no ponto de casar, tem emprego, tem, os dois trabalham, tem, vamos comprar uma casa, vamos, dá certo, vamos casar. E aí nós vamos acompanhando, nós temos dentro da igreja esse acompanhamento, né, com casais diretamente e individualmente, e juntamos em grupos, onde nós juntamos todos. Eles se relacionam entre si, claro, não tem como alguém de fora, mas pode? Alguém de dentro da igreja, não funciona muito, né? Não funciona muito. É que você quer ser jogador de futebol, você anda com jogador de futebol. Sim, né? sim. Se você quer que Deus cuide de você, você tem que andar com gente que Deus cuida também, né? É tipo um exemplo da Bíblia. Que... Desculpa minhas leiguices às vezes. Não, fique à vontade. Isso é natural. Então, o que acontece? Na Bíblia, Deus mostra um exemplo, podemos dizer um exemplo de Sansão. Sansão era um exemplo de um jovem chamado Nazireu, que sobre a sua cabeça não passaria navalha, aquela coisa toda, e ele recebeu uma força sobrenatural, né? Até os filmes aí já mostram, né? E Sansão, ele continuava obedecendo a Deus. Aí Sansão decidiu se apaixonar por uma mulher de um outro povo, quer dizer, um povo que não temia, que não servia ao mesmo Deus que ele servia. E aí terminou dando errado a vida de Sansão, onde nós sempre citamos também alguns pontos, tipo esse, né, que a pessoa tem que se relacionar com pessoas que falem a mesma linguagem. Né? Vive o mesmo ambiente. O mesmo ambiente. E esses retiros com casais, como é que funciona? Pronto. Vamos lá, vamos imaginar que eu estou mal com minha esposa, que tenho dedicado mais tempo a amigos que minha própria família, Sim. que entrei na igreja e me desviei. Como é que é feito isso? Como é que é esse chamamento? Sempre tem que ter alguém que está mais forte no casal, né? Para poder... Sim, sim. Como é? Hoje nós temos, dentro da igreja, nós trabalhamos com 12 casais. Esses 12 casais, eles são treinados também para treinar outros casais. Então, eles cuidam de digamos assim, dentro da igreja, como se fosse 12 partes. Então, para não ficar pesado para os pastores, no caso eu e minha esposa, aí nós dividimos por líderes, 12 casais que nós estudamos a vida deles, analisamos, vamos na casa deles, saber como eles estão, se eles estão bem, eles se tratam bem, e nós colocamos essas pessoas para serem líderes. E aí eles juntam, chamado uma descendência, e aí formando as 12 que formam a igreja. Cada uma dessas partes de 12, eles cuidam de quantos? Aí depende muito do potencial do líder, do desenrolar. E da demanda também. Da né? demanda, lógico, tem alguns que, na verdade, eles crescem mais. Outros já crescem menos. Né? E esse é um acompanhamento diário? Diário. Ontem mesmo, o pastor estava me mostrando um vídeo, um cara fazendo tipo um meme, de o que é uma vida de um pastor. O pastor está aqui, ele está tentando fazer alguma coisa. Pastor, você está onde? Você está onde? Estou brigando aqui, eu vou me embora, meu marido me bateu. Tá, e aí, você tem que estar. Eu vou ligar para ele. Aí você... É o dia todo, assim. É o dia todo. E se você ficar ligado mesmo, é até de madrugada. Eu já passei até 4 horas da madrugada, por várias vezes. Ligando? Não, na casa de casais. Na casa que tentando. Porque estava no enfrentamento. Mas só sai de lá... Se beijando. Você só sai de lá depois que estão abraçados e se beijando. Beijando na Imagina boca. A confidencialidade que isso traz, né? Sim, sim. É muita confiança no senhor, né? E o senhor saber confidenciar, dividir esses mundos, né? É verdade. É porque, na verdade, você sabe que o ser humano
A mente dele é totalmente diferente, né? Quer dizer, quando eu estou ministrando um casal, no caso um casamento, eu sempre digo que o casamento é um milagre. Por quê? Um exemplo meu, eu nasci no interior das Brenhas, né? Comedor de traíra, seca, e minha esposa no interior do Maranhão, carregando lata d'água na cabeça. Então, o que acontece? E aí nós viemos para Teresina, nos conhecemos, ela com a mente totalmente diferente, eu com outra mente, e aí, de repente, nós estamos juntos e dá certo. E aí nós estamos aqui. Hoje, se você olhar para a nossa igreja, nós temos ali muito mais de 120 casais. Mais de 120 casais que estão bem, mas todos vieram com problemas. E aqueles que nós já casamos, aparecem os problemas. E agora esses casais ajudam outros casais, né? Sim. E aí chega a pandemia, no meio disso Eita. tudo. Como é que foi? Como é que foi? Difícil. No meio de uma obra, né? No meio de uma situação. Obra em todos os aspectos. A obra Todos os física aspectos. e a espiritual, né? Pronto. Nós passamos um momento muito difícil, tanto financeiro, em todos os aspectos, na verdade, porque a pandemia levou muita gente a sair da igreja. Hoje ainda tem pessoas que não conseguiram voltar. Pessoas que eram usuários de drogas estão usando ainda. Outras pessoas que gostavam do vício, do álcool, continuam. Mas a maioria retornaram. E aí foi um trabalho muito intenso. Agora 2020, né, foi aquela coisa muito difícil, porque a igreja teve que fechar. E aí não podia visitar. E aí como é que faz, pastor? Online. Tinha que fazer a reunião online. Agora você imagina, Pois é. o casal tá brigado, ele tá lá na sala e a mulher tá no quarto. Na cozinha. Na cozinha. E aí tem que unir esse casal. Aí que eu fazia? Desculpa, não vai dizer que eu estou na cozinha, eu estou dizendo que a mulher tem que estar na cozinha, não, pelo amor de Deus. É porque geralmente quando o casal se encontra, a mulher está ali jantando com o filho, o pai tá zangado no quarto, que ele se tranca logo, né? Sim. E aí, ou um estava na cozinha, outro estava no quarto. Tanto faz, para não ter problema. Então o que acontece? Tinha que chamar. Olha, chame seu esposo. Na frente da câmera, os dois. Eu quero colocar vocês na frente da câmera, eu quero olhar para vocês dois. Mas sua mãe, ele disse que não vem. Ele disse, mas digo para ele que eu estou chamando. Que se ele não viu, aí eu tinha que chantagear um pouquinho, né? Lava as mãos. Eu vou ter que... Eu não vou mais na casa de vocês, eu não vou mais almoçar com vocês, alguma coisa. Porque que falta de respeito é esse? E sempre, graças a Deus, os casais da nossa igreja, da Nova Filadélfia, eles têm um respeito muito grande por nossa pessoa. Nós adquirimos isso, né? E aí tentava resolver isso. Sim. Aí mas ainda deu para conciliar, né? Na pandemia. Sim. Muito difícil, mas deu. Aí nós começamos culto online, né? E aí... Apressou nesse processo de culto online. Isso, né? isso. Foi E a obra, pastor? Como é que ficou nesse período? Pronto. Como eu disse, financeiro foi muito difícil porque nós tínhamos feito um débito ali de quase 100 mil de ferros e tudo que nós estamos ali em um pouquinho depois da laje, para terminar. Está mais da metade. E aí o que acontece? Nós compramos uns 100 mil de ferro, a igreja sobrevive de doações, a maioria dos irmãos perderam o emprego, e aí o que é que nós vamos fazer? Tem que negociar. Aí foi cartão, foi negociando, foi uma coisa, foi outra. Graças a Deus conseguimos sair. Muito difícil. E hoje nós estamos ali já voltando, dando aquela retomada lenta, né? E qual foi a sensação do primeiro culto, pastor? Depois? Muito bom. Dá vontade de você sair abraçando todo mundo. Fazia hoje 6 horas de culto aqui para todo mundo. Foi mais ou menos isso? Sim, aquela coisa muito boa, muito agradável. Porque, na verdade, o pastor, quando ele realmente tem esse chamado para ser pastor, a vida dele é a igreja. Hoje mesmo eu ia passando, tem um pastor nosso, inclusive nós temos igreja já aí em Batalha, Esperantina, Piracuruca, Campo Maior, em Portal da Alegria. Tem quantas igrejas hoje? São 5. Nós estamos abrindo agora uma no povoado ali da Árvores Verdes, ali perto da estrada Cacimba Velha. Pastores formados durante esse tempo? Sim, todos. Todos que eram esses líderes que eu estava comentando. E aí eles são preparados e são enviados.
né? Nós enviamos ali e está dando certo. E tudo crescendo. A igreja tudo grande, sabe? Esse primeiro culto já foi na parte da laje em cima? Não, nós ficamos embaixo. Ficaram embaixo. Ficamos embaixo. Aí a laje ainda está feita uma parte, né? E aí nós voltamos normal, mas é aquela coisa, nós empolgados, aquela coisa, e o povo todo mundo com medo, né? Tá alçado em quanto? Porque pelo que eu imaginei, o que você está fazendo é um negócio gigantesco, né? Pronto, nós já investimos ali um pouco mais de R$1 milhão de reais. Está investido ali. Depois você pode vou visitar. Fazer uma visita, você vai ver que ali é uma obra gigantesca. Inclusive, Adriano Melo, que é o arquiteto de lá, gente muito boa, nos abençoou em tudo, sabe? Até agradecer aqui a ele aí por sempre estar conosco, né? Adriano Melo, gente boa demais. E ele disse que é meu discípulo, né? Amanhã vou mostrar isso aqui para ele. Adriano Melo, você é meu discípulo. O senhor imagina daqui a algum tempo o tamanho que isso vai se tornar para cuidar de gente, para cuidar de famílias? Pronto. Aquilo que eu comentei agora há pouco, esse espaço material, físico, ele vai chegar a comportar no período normal, fora, pós-pandemia, 2.100 pessoas sentadas. Ou seja, é lógico que nós vamos precisar de mais pessoas para poder cuidar mais, porque você não vai... eu não tenho condição, por mais que eu virasse em 10, não daria certo, né? Então, assim, a tendência é formar mais líderes. Esse é o nosso propósito, né? Casais, cuida de casais, jovens, cuida de jovens. Inclusive, o meu filho, o Micael, com a esposa, esse ano nós estamos com essa pretensão de consagrá-los a pastores para cuidar dos jovens. Né? Maravilha. Aí vai ter essa parte da comunidade dos jovens e ele liderando aí. Que coisa Exatamente. boa, coisa. É o que falta muito hoje, sabe? Mais jovens voltados a Deus. É impressionante como a internet, o que ela é rápida para a informação, ela acelera também muito, né, para outras coisas. Com certeza. Né, para outros tipos de mundo. E eu fiquei muito feliz com o bate-papo. Eu acho que vai ajudar muita gente. Sim, né? sim. Vai espelhar. E eu espero que as pessoas passem lá para conhecer e ficarem. Né? Sim, sim. E trazer e levar mais gente. O que eu acho que é muito importante. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens, para a família. Nesse pós-pandemia, o que é que Deus ainda tem para fazer por você? Pronto. Queridos, tanto jovens como casais, não existe outro caminho. Deus é o centro de tudo. Se Deus não estiver no meio, é em vão. Eu estava ministrando nesse domingo e dando um exemplo de um carro quando é atolado. E quem é atolado, quem dirige um carro que entrou no atoleiro, a tendência dessa pessoa é ficar um pouco desesperado e querer sair. E ele vai acelerar. E quanto mais ele acelera, mais atolado ele vai ficar. Escava, né? Ele vai escavando e tudo. Então, o que acontece? A minha palavra para cada jovem, para cada casal, independente do que você está vivendo hoje, é que você se volte realmente para Deus e, de preferência, quem sabe, na Nova Filadélfia. É verdade, tá bom. Quero agradecer demais, meu amigo Adelmar. Obrigado por trazer essa história linda, maravilhosa para vocês também. Obrigado. E mais vezes venha para a gente bater papo, segundo discussões episódio, né? sobre outros temas importantes também. Tá vendo, Kilson Jones? É isso aí. Como é que é? É Deus restaurando. Né? Sempre, Kilson Jones. Certeza. Aproveita, ativa o sininho, dá aquele like, compartilha, o que é muito importante. Não é verdade? Compartilha, que é muito importante para que as pessoas saibam. Lembrando que nós estamos no YouTube todas terças, quintas e sábados ao meio-dia, impreterivelmente. E para 8 estados na Rede Meu Norte, é o primeiro podcast do Brasil em TV aberta, às 10h30 da noite. E em todas as plataformas digitais, né? De áudio, né, Kilson? Exatamente, em todas as plataformas. Tem Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Apple Podcast, enfim, todos, tá legal? Obrigado, pastor, obrigado, turma, obrigado, Kilson, obrigado. Cadê minha equipe aí, rapaz? Maratona aqui, ó, do lado aí, né? Hã? Maratonar, né? Tem próximos episódios. Aproveita, tá aqui em cima no card principal, você já pode maratonar a nossa equipe que tá toda trabalhando aí, né? O Will Dior, né? Toda a nossa equipe, enfim, Tiane. tá bom? Aproveita e já acompanha os próximos, até a próxima, Yelcast.